Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar dos mercados da soja e do milho. Vou comentar também de fertilizantes, principalmente os produtos orgânicos, que são a tônica do futuro. Vamos falar do mercado mundial de leite, que a cada ano que passa a produção vem caindo. E vamos comentar da produção de leite lá na Índia, na China e aqui no Brasil. E eu vou falar da cultura do café que está em crescimento e vamos comentar também de biodiesel, que teve uma produção ano passado superior a 2022. E eu vou conversar com Matheus Pereira, ele é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema importante. Será que a soja tem recuperação? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados da soja e também do milho. Com maior ausência da China nas importações da oleaginosa e altas expectativas para a safra argentina, mesmo com o dólar operando em alta, a saca de soja ela foi negociada em torno de R$ 119 lá em Paranaguá, no Paraná, contabilizando também quedas nos prêmios de exportação. O mercado futuro do grão da soja acumulou perdas, novas perdas ao longo da última sessão da semana, lá na Bolsa de Chicago, reagindo à forte desvalorização do farelo e às condições climáticas satisfatórias para o Brasil no curto prazo. Vale ressaltar que durante a última quinta-feira, agora, a Bolsa de Cereais lá da Argentina reajustou para cima a estimativa de produção da soja na Argentina, alcançando 52,2 milhões de toneladas. Para o milho, o mercado interno encerrou a semana com baixas devido aos compradores mais retraídos. O preço do grão fecha próximo dos R$ 62 a saca, lá em Campinas, no estado de São Paulo. Desvalorizações superiores a 2% marcaram os futuros do milho durante o último pregão, na semana na B3, na Bolsa, refletindo o avanço da colheita da safra de verão no Brasil e a competitividade da commodity em outras origens, como no caso a Argentina. O cenário de elevada oferta de milho a nível mundial, com recordes de produção em 23, 24 nos Estados Unidos e na China, além de uma safra cheia na Argentina, segue direcionando para baixo as cotações da commodity também lá em Chicago. O contrato para março aqui no Brasil, ele retrocedeu 2,8% e fechou o pregão regular da última sexta-feira, dia 26, cotado a R$ 65,43 a saca. O contrato para março na Bolsa de Chicago fechou cotado em $4,46 por bushel. Esse valor representa $10,53 por saca. E agora vamos falar do mercado mundial de leite, que a cada ano que passa a produção vem caindo. A produção mundial de leite pouco aumentou nos últimos 3 anos, 1,8% em 2021, 1,1% em 2022 e 1,3% estimado para o ano passado, 2023. E este último ano ele foi puxado pela Ásia, já que nas regiões exportadores não teve, assim, vamos dizer, crescimento. Em 2022 houve um aumento generalizado dos custos de produção ao redor do mundo, com uma alta de aproximadamente 20% para o alimento concentrado, 51% para fertilizantes e 107% para energia. A pandemia da Covid e o surgimento de conflitos regionais trouxe um ambiente de extrema incerteza. A demanda mundial por lácteos cresceu apenas 0,8%,
sendo equivalente ao crescimento populacional. Em 2023, agora ano passado, a demanda mundial por lácteos continuou muito fraca, com redução das importações chinesas e queda no preço dos derivados lácteos. Apenas no final de 2023, houve uma pequena recuperação nos preços, mas ainda abaixo de 40 centavos de dólar por quilo de leite, como referência do preço médio mundial do leite pago ao produtor, segundo a Rede Internacional de Verificações de Fatos. Em regiões tradicionalmente importantes para a produção e exportação de leite, como União Europeia, Europa Oriental, América do Sul e Oceania, observou-se estagnação ou redução na produção nos últimos anos. A oferta de leite evoluiu positivamente em regiões emergentes e com produção mais informal, como, por exemplo, a África e também regiões da Ásia. No mundo, produziu-se 758 milhões de toneladas de leite de vaca em 2022. A Ásia responde por 1/3 da produção mundial, com 260 milhões de toneladas. E neste continente, a produção de leite tem crescido 4,3% ao ano, na média, desde 2010. É o maior aumento do consumo no continente asiático e o menor custo de mão de obra e resiliência de alguns sistemas de produção tradicionais podem, vamos dizer assim, explicar esse aumento expressivo na produção de leite. E agora nós vamos comentar do mercado do leite, só que lá na Índia, na China e aqui no Brasil. A diferença é gritante. A Índia contabiliza 69 milhões de pequenos produtores, onde predomina a atividade leiteira informal e produtividade abaixo dos 2.000 quilos por vaca por ano. Muito baixa a produtividade na Índia. A metade do leite produzido na Índia vem de rebanho de búfalas, bubalino. A China, que contribui com 15% da produção da Ásia, é um país com uma estrutura de produção distinta dos demais na região. Pouco mais de 500 mil propriedades, com predominância de megas fazendas, com animais aí de mais de 7.000 quilos de vaca de leite por ano, em média. O preço ao produtor foi de 62 centavos de dólar por quilo em 2022, um dos mais altos do mundo. A produção brasileira tem oscilado no patamar de 34 milhões de toneladas por ano desde 2013, compondo um quadro desafiador de estagnação da produção. A menor competitividade frente ao produto importado é um outro grandíssimo obstáculo. No ano de 2023, as importações, principalmente da Argentina e do Uruguai, alcançaram cerca de 9% da produção inspecionada de lácteos no país. O resultado, um déficit comercial recorde de 1 bilhão de dólares. Ao longo do ano de 2023, houve uma pequena redução no custo de produção de leite aqui no Brasil, com desaceleração na cotação do concentrado, fertilizantes e combustíveis. O custo do alimento concentrado, uma mistura de 70 mais 30, ficou abaixo dos R$ 1,50 por quilo. Isso na média do último semestre de 2023, de volta ao patamar da média de 2020. No entanto, o preço pago ao produtor também caiu, impactando os termos de troca e a rentabilidade dos pecuaristas, principalmente os menores. Estes recebem menos por produzirem em menor escala e apresentarem custos mais elevados se comparados com grandes produtores. Foi um ano difícil para todo o setor em termos de rentabilidade. Neste início de 2024, no entanto, os preços internacionais seguem em elevação
e as cotações domésticas também sinalizam alta, tanto no mercado spot como no atacado na cidade de São Paulo. A expectativa é que haja alguma recuperação nos preços ao produtor agora nos próximos meses. Todavia, é prudente observar a evolução dos custos frente às incertezas climáticas inerente à safra de grãos e também da produção de silagem. E agora vamos falar sobre o mercado de fertilizantes, principalmente os produtos orgânicos, que são a tônica do futuro. Os adubos orgânicos têm potencial para ajudar no êxito do Plano Nacional de Fertilizantes, o PNF, cuja nova concepção ela foi apresentada pelo vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também Serviços, Geraldo Alckmin. A avaliação é do engenheiro agrônomo Fernando Carvalho Oliveira. Ele é o responsável técnico pelos adubos da terra, nutrição vegetal, que explica que o produto contribui muito para a melhoria das características químicas, físicas e biológicas do solo, possibilitando ganhos de produtividade. Além disso, o que é muito importante, se administrado conjuntamente, ele pode complementar, reduzir em até 50% o uso de fertilizantes minerais, dos quais o Brasil importa cerca de 87% do total que utiliza, ao custo elevadíssimo de 25 bilhões de dólares anuais. A ampliação do uso dos orgânicos é congruente com a meta do Programa Nacional de Fertilizantes de contribuir para a redução da dependência externa, de modo que até 2050 a produção nacional passe a suprir cerca de metade da demanda brasileira. Esses objetivos são ainda mais relevantes se for considerado o quadro geopolítico mundial, pois países atualmente envolvidos em conflito como Ucrânia, Rússia e Israel são produtores importantes de fertilizantes minerais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E agora vamos comentar do mercado do café, que está em crescimento. No decorrer do ano cafeeiro de 2023, o faturamento bruto total dos cafés aqui do Brasil atingiu a expressiva cifra de 49,37 bilhões de reais. Esse montante abrange duas espécies principais, com os cafés Coffee Arábica, que é o café arábica, é o melhor, contribuindo com 37,6 bilhões de reais, representando 76% do total produzido. E os cafés Coffee Canéfora, que é o café, é uma variedade robusta, mais a outra variedade Conilon, adicionando aí 11,7 bilhões de reais, correspondendo a 24% do faturamento anual do setor cafeeiro. Ao elaborar um ranking por região geográfica, nota-se que a liderança absoluta pertence à região Sudeste, com faturamento de 42,4 bilhões de reais, equivalendo a aproximadamente 86% do valor bruto nacional. Em segundo lugar, vem a região Nordeste, que registra 3,2 bi, corresponde a 6,5% do total. A terceira posição é ocupada pela região Norte, com 2,5 bilhões de reais, representando 5% do faturamento nacional. E em seguida vem a região Sul, com 696 milhões, equivalente a 1,4%, e vem a região Centro-Oeste em último, encerra aí o ranking com 396 milhões de reais, representando aí menos de 1% do faturamento bruto dos cafés do Brasil no ano passado. Ampliando a análise para o conjunto de 17 lavouras, as principais do país, o faturamento bruto total do ano agrícola atingiu 819 bilhões de reais. Em um ranking dos principais produtos agrícolas, a soja lidera com 334 bilhões de reais, 40,8% do valor.
seguida pelo milho com 142 bi, depois vem a cana-de-açúcar com 113 bilhões, e aí vem os cafés que ocupam a quarta posição com 49 bilhões de reais, seguido pelo algodão com 30 bilhões de reais. E depois do intervalo nós vamos comentar do biodiesel, que teve uma produção aí em 2023 superior a 2022, e eu vou conversar com o Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de um tema importante. Será que a soja tem recuperação? Nós voltamos já, é um minuto só. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. De segunda a sexta, na melhor rádio, tem sorteio de kit churrasco todo dia. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. São kits completos com picanha, linguiça, asinha de frango e pão de alho. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. Chama pro Churras! A gente ouve porque gosta. Oferecimento, agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue agora. Mentes brilhantes. O amanhã é agora. Vestibular 2024 Unievangélica. Inscreva-se. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. O sucesso de um evento depende, em boa parte, do local onde ele é realizado. Por isso, ao planejar e preparar o seu evento, seja ele de que natureza for, você precisa conhecer o Teatro João Alves de Queiroz. Um espaço ímpar, na medida da sua necessidade. O Teatro João Alves de Queiroz é equipado e preparado para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, com recursos disponíveis sem custo adicional, com a qualidade que você precisa. Faça-nos uma visita ou agende o seu evento. 32 35 20 28. Teatro João Alves de Queiroz. O sucesso do seu evento começa aqui. Rua 14, Jardim Goiás. Nosso Pode Opar, que é o podcast da Rádio 99,5. Deus mandou essa música na minha cabeça. É começando que a gente entende a necessidade de evoluir. Se inscreva no canal, ative o sininho. Um beijo pra vocês. Até o nosso próximo Pode Opar. SBT Vídeos é de graça, sem cadastro e pra toda a família. Só vem! Se envolveu com a nossa mãe Ellen Baxter na década de 70. Que é isso? Hoje, 11h15 da noite, correndo atrás de um pai. Na tela de sucessos. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele é o CEO da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar de um tema que está mexendo não só com o Brasil, não só com Goiás, mas com o mundo todo, que é a soja e o milho aqui do nosso país. A situação não é boa, é uma situação preocupante. E aí vem aquela clássica pergunta: será que a soja tem recuperação? E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Matheus Pereira, que é um conhecedor profundo dessa área, lá da Pátria Agronegócios. Bom dia, Matheus. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui. Pois é. E aí, como é que fica? Tem recuperação ou não? Porque o negócio está brabo, hein? O mercado da soja entrou numa espiral de quedas, né, muito intensa agora em 2024.
realmente foram uma baixa, né, que acumula mais de R$20 por saca na soja. E quando a gente fala de soja, né, Antônio, a gente acaba criando, né, na cabeça da gente aquele pré-conceito, né, de quem só ganha o produtor. Vale lembrar que a soja, né, é a commodity mais exportada no país. E como que a gente traz mais dinheiro, como que a gente distribui riqueza dentro do nosso Brasil? Exportando produto. Então, se a gente perde, né, os ovos de ouro da nossa galinha, a gente perde, né, capacidade de exportação, a gente deixa de quê? Trazer mais dinheiro de estrangeiro para dentro do Brasil. Como consequência, distribui-se, né, menos dinheiro em toda a economia brasileira. Então, o problema da soja em queda, né, e que será que tem recuperação, esse é o grande ponto da atenção por agora, é que poderemos deixar de ter distribuição realmente de renda ao longo de 2024, porque estamos perdendo os ovos de ouro da nossa galinha, né? Então é complicado. Isso tudo que o Matheus está falando, a gente resume o seguinte: o Brasil, a economia nossa brasileira, já está capenga, nós temos com déficit de mais de 230 bilhões de reais. Sabe o que vai acontecer? Vão decepar a cabeça dessa galinha, se acontecer o que a gente está prevendo, porque o SDA, que é lá dos Estados Unidos, a Conab aqui, estão falando números que não vai quebrar, a quebra não vai ser muito grande, mas a quebra vai ser muito maior do que a gente está imaginando. Inclusive, está tendo até uma reunião, né? Sim. Em Brasília agora, essa semana aí, para ver essa confusão de números. Um fala uma coisa, outro fala outra. Na nossa visão, e na visão de muita gente aí, de produtores que estão no dia a dia, parece que a situação vai ficar feia. Aí vocês vão ver para onde vai a economia e o que significa soja e milho aqui para o Brasil. Os nossos próprios representantes da classe, né, dos produtores de soja, se reuniram com o Conab, reuniram com o Ministério da Agricultura, reuniram até, né, com representantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, né, para tentar chegar realmente num consenso, né, em como melhorar realmente a capacidade do levantamento da safra brasileira. Porque os órgãos oficiais hoje, Antônio, estimando uma safra recorde para o nosso país, chega a ser epifania, né? Chega a ser realmente uma falta de compreensão in loco do que acontece em campo. Os resultados de produtividade das primeiras áreas de soja colhida em Goiás, Mato Grosso, parte de Minas Gerais, Tocantins, são resultados extremamente decepcionantes. Produtores perdendo 10, 15, 20, 30, até casos extremos de perder 60% da capacidade produtiva nesse ciclo safra 23-24. Então, realmente, é necessário a gente criar essa conscientização, não só pela base produtiva, mas também pelos órgãos oficiais que estimam a nossa safra, para a gente passar ao mercado a imagem que não vai sobrar soja no Brasil. E sim, eventualmente, criar recuperação de preços aqui para a nossa soja. E, infelizmente, nós vamos ter uma quebra muito grande de produtores, viu? Muita gente vai pedir recuperação judicial. Tem um outro ponto importante, que o diesel que é utilizado, principalmente em caminhões, uma boa parte do diesel tem biodiesel, tem soja lá dentro. E se a gente tiver uma quebra significativa, pode ter certeza, o preço do diesel vai subir muito, porque vai ter que importar mais produto. É uma cadeia que vai mexer com todo mundo, de mamando a caducando, do pobre ao rico. Exatamente. A soja, a gente fala tanto de soja, né? Fala tanto de exportação e esquece, né? Que toda a cadeia animal brasileira é alimentada com proteína vegetal. A soja encarece a ração do boi, encarece a ração da galinha, do porco, que acaba encarecendo também o produto na prateleira. Hoje, para comprar 1 quilo de carne, ela pode sofrer sim essa elevação de preço, porque o custo da ração com soja mais cara acaba sofrendo inflação. Então é uma grande preocupação realmente que deveríamos ter realmente mais políticas governamentais, políticas de Estado, né, olhando realmente para essa crise que se instaura no nosso país, né, que é o quê? O mercado sem reação, preço da soja em franca queda e produtores em processo de colheita perdendo produtividades com agressividade. E eu vejo também o seguinte, aqui no nosso país, aqui em Goiás, ou seja, qualquer outro estado, a gente tem muito mais problemas para resolver em relação à infraestrutura, à produção de comida, do que problema político.
E a turma está muito mais preocupada com a politicagem do que com outros problemas muito mais sérios do que política. Um deles é esse daí, pode ter certeza absoluta. Inclusive, o ministro da Agricultura está reuniu com o Haddad, justamente para ver já a situação futura do setor produtivo agropecuário, porque pode ter um baque violento. O próprio ministro disse, nós podemos estar diante de um desastre. É perigoso. E é um desastre que ele afeta uma cadeia em dominó, né? Não, afeta todo mundo. Não se concentra exclusivamente ao produtor. Ela vai realmente respingando as pessoas que estão em torno. Né? É aquela velha estatística que eu gosto sempre de citar, Antônio. A agricultura brasileira, setor primário de exportação e consumo, representa 25% do PIB nacional. 25%. Porém, deixa de levar em conta os produtos secundários, serviços secundários, como o caso da Pátria Agronegócio, que trabalhamos em função do agronegócio brasileiro, porém somos classificados pelo Banco Central, né, como uma empresa de serviços, não ligada diretamente ao agronegócio. Se a gente pegar todo o efeito secundário da cadeia do agronegócio brasileiro, estamos falando de mais de 60% do nosso PIB dependente do agronegócio do nosso país. Então, como você falou, a gente pode não estar só perdendo os ovos de ouro da galinha, mas também degolando essa galinha que traz tantos frutos para o nosso Brasil. Olha, eu não sou pessimista, detesto o pessimismo, mas nós estamos diante de uma situação e fatos que estão acontecendo no nosso país que não está saindo do nada para chegar a lugar nenhum e nós estamos deixando o setor agropecuário, basicamente, à mercê. Não tem como, é claro, controlar as condições climáticas, isso é uma coisa impossível, mas pode ter certeza absoluta, outras coisas tem como controlar, sim. E essas outras coisas não estão sendo devidamente controladas. Eu quero aqui até pedir aos nossos deputados estaduais, federais e senadores que lutem pelo agro. Vamos esquecer uma série de outras coisas, porque se o agro quebrar, quebra o resto. E a gente vê isso nos países que têm uma economia tão dependente do agronegócio como é o Brasil, né? Ah, o Brasil é 100% quase. Exatamente. Em países com a semelhança que o Brasil tem, a gente vê muito mais políticas de estados, né, preocupada realmente com a remuneração, com a longevidade de quem está produzindo. Aqui no Brasil, a gente é feito quase de inimigo, realmente, da economia, aos olhos, realmente, de quem tentam levantar bandeiras equivocadas ao nosso setor. Então, a gente precisava ter realmente mais e mais cuidado com esse setor, que ele alimenta, né, não só nós aqui no Brasil, mas o mundo como um todo. Né? O Brasil hoje alimenta mais de 1,3 bilhão de pessoas mundo afora. Eu quero ver agora se as coisas realmente vão dar uma melhorada, porque se não der, eu nunca, na minha vida, em 40 anos de profissão e 45 dentro do agro, eu nunca me preocupei tanto quanto estou preocupando agora. Fazer o quê? Nós estamos vivendo essa situação hoje. Matheus, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, se quiser alguma informação sobre negócios, sobre bolsa, sobre a situação pela qual está vivendo o agronegócio, dá uma ligadinha lá para o Matheus, procure o pessoal da Pátria Agronegócio, que eu tenho certeza absoluta que eles vão te atender assim, com uma presteza muito grande e vão poder tentar te ajudar. É isso aí. Obrigado, Matheus. Estamos juntos, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.